Show! Tá, Nath, primeira coisa. Eu sei onde você passou, eu te conheço, eu sei seu nome, eu sei um pouco da sua história, quero saber mais hoje, mas a galera que tá vendo isso aqui, escutando, não sabe. Então, antes de tudo, aquela apresentação do tipo assim: Oi, meu nome é Fulana, passei em tal lugar, se apresenta pra galera, e é sempre um orgulho falar o que você passou, né? Tá, então, meu nome é Natália, eu tenho 18 anos, eu fiz um ano de cursinho agora esse ano, presencial, e fiz o Pilares também, e passei em medicina na Unichapecó pela ACAF, que é aqui da minha cidade, né? A Massa. Massa demais. E você entrou no Pilares, não foi no começo do cursinho, né? Não, foi bem no final, na verdade. Porque você era aquela pessoa que dava trabalho para entrar no Pilares, né? A pessoa que me conhecia. Eu quero entender como foi isso. Tu me contou na formatura, acho que foi da turma 9, porque tu fez parte da turma 9. E Uhum. você falou de você entrar no Pilares, de como foi que você se arrependia de não ter entrado antes. Mas antes de tudo isso, eu falo que a aprovação em medicina ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um final. O final é agora. Você está falando que se matriculou segunda-feira na faculdade, que está com a matrícula pronta já. Acredito que vai começar em fevereiro. É dia 13 de fevereiro por lá, não é? Bem isso aí, dia 13. Ah, eu sei disso. Então, esse é um final meu. Mas e essa jornada? Quando começou o sonho de passar em medicina? Uf, não, faz muitos anos. Eu não lembro, assim, tipo, o momento exato que deu na minha cabeça a vontade, sabe? Ou que se eu vi alguma coisa, o que que deu. Eu sei que surgiu e não teve mais dúvida, sabe? Tipo, no quinto, sexto ano, assim, do fundamental. Tipo, Caraca! Mas tu tinha já alguém na família que fazia medicina? Parente, médico, alguma coisa assim? ninguém, ninguém na minha família, nem por parte de pai, nem por parte de mãe, nem o médico. E desde aquela época você tipo já tinha aquela ideia de meu, vai ser difícil, você tinha aquele pensamento de caraca, como que vai ser? Vou ter que me dedicar. Quando que começou? Eu acho que quando você tem o sonho de passar em medicina muito cedo, a galera já começa, né? É difícil. Ah, vai ter que estudar bastante. Como que foi isso? Tu lembra? É, na verdade, assim, primeiro eu decidi, né? Falei, eu quero medicina, mas aí pra mim tá tranquilo, né? Qualquer curso, todo mundo escolhe um curso, eu escolhi esse, né? De boa. Aí foi, tipo, passando o tempo, né? Eu fui começando a raciocinar um pouco as coisas. Aí eu fui vendo que não era tão fácil, daí tinha aquele negócio que eles botam medo, né? Tipo, eu estudei um ano em escola pública, e aí eu lembro que eu falava assim, eu quero fazer medicina e tal, e todo mundo falava, meu Deus, você não vai mais ter vida, você só pode estudar, você tem que ser um gênio, senão você não passa. Tipo, é impossível. E tem aquele negócio, sabe? A vida inteira todo mundo tem que ser um gênio, senão não passa. Tipo, não tem vida, é só estudar, só estudar, só estudar. E daí dá né, um negócio. Mas aí depois, tipo, no ensino médio, assim, aí eu fui vendo, tipo, conhecendo pessoas que passaram, vendo mais relatos e tal. Aí eu vi que não era tão impossível assim, né? Achei que já era algo mais da minha realidade, que eu ia conseguir. E tu, tá, mas tu se dedicou no ensino médio. Tipo, ó, vou falar. Você tem jeito de ser aquela pessoa que o professor entrava, você era a pessoa mais focada na aula dele, tipo, dedicada pra caramba no ensino médio, eu tô certa? É, assim, eu peguei 2 anos de EAD, né, no ensino médio. Eu tive só o primeiro ano, aí 2020 o segundo ano, e o terceiro que foi meia boca, né? Foi um pedaço online e um pedaço presencial. Mas, Tá. assim, eu fui uma aluna ruim, sabe? Eu peguei uma vez na vida a recuperação em matemática por 1/10 numa prova, depois que eu tinha, tipo, no ano de troca da escola pública para particular, sabe? Daí matemática me complicou. Mas, tipo, eu sempre fui uma aluna Eita. que conseguia ir bem tranquilo. Tinha travado um dessa. Tá, você era aquela pessoa que se dedicava. É, tipo, não a melhor da turma sempre, sabe? Mas, tipo, ia bem ali. Tá, mas, Conseguia. mas quando tu chegou no terceirão, tu prestou pra medicina. É, foi um desastre, né? Eu prestei, eu Como, fiz. como Na foi? verdade, Enem eu fiz no primeiro, segundo e no terceirão, né? Desde o primeiro eu já fiz o Enem porque falavam que tinha que ir treinando e tal. Daí eu fui fazendo sempre. Aí no terceirão eu fiz Enem, UFPR e UFSC. Mas não deu, né? Porque.
Nenhum. Foi bem longe de todos. Eu fiz só mesmo para ter experiência, assim. Porque eu sabia que já não ia dar para passar em nenhum. Mas e como foi? Tipo, foi muito ruim? O que que você, qual foi teu primeiro pensamento? Como que tu foi? O que que tu mais sofreu na prova? Eu quero entender isso. Na verdade, assim, a prova, a UFPR, eu já sabia que eu queria ela há bastante tempo. Então, tipo, eu queria, só que eu não sabia nada. Tipo, eu sabia o que eu via você postar, juro. Eu sabia da UFPR o que eu via você postar, porque tirando isso, ninguém falava nada. Na escola também só falavam de Enem, então eu não sabia nada. Eu só sabia que eu queria, entendeu? Mas não sabia mais nada além disso. A UFSC que eu fiz só pra... porque é aqui de Santa Catarina, né? Mas também não sabia nada. E Enem, a redação eu fui bem, porque foi o que eu estudei, assim, porque, tipo, chegou o final do terceirão, tipo, lá por agosto e tal, e eu pensei assim, meu Deus, eu quero medicina, eu não tô estudando o suficiente, né? Não vai dar certo isso aqui. Aí todo mundo falava que era redação e tal, que precisava, aí eu comecei a estudar redação, fazia, tipo, 3 redações por semana, sabe? Até o Enem. Aí eu consegui bem na redação, mas aí as outras notas não deu certo, né? Tu Mas lembra, tu lembra quando tu tirou? eu tirei 940. Porra! Foi bem uma evolução, porque no primeiro ano eu tirei, foi acho tipo 680, daí no segundo do ensino médio, né? Eu tirei 800 e pouco, e no terceiro ano daí 900 e pouco. Caraca, muito bom. Aí esse ano eu não sei, né? Vamos ver. E como foi, tipo, quando você decidiu voltar a estudar, depois de ter não passado de primeira? Como foi isso? Na verdade, foi meio conturbado, porque eu, na minha cabeça, eu sempre tinha que eu nunca queria fazer cursinho. Tipo, eu não ia fazer cursinho. Eu sempre pensei isso pra mim, sabe? Por Não quê? sei por quê, não sei. Mas eu tinha, tipo, aquele pensamento, eu acho, tipo assim, só faz cursinho quem não consegue passar, sabe? Tipo, quem é burro tem que fazer cursinho. Era a minha cabeça, né? Daí eu tomei no, né? Tu queria passar direto do terceirão. Só que eu não fiz, né? Tipo, eu só queria, assim. Eu me arrependo, eu devia ter entrado no PQA no início do meu terceirão, que aí eu tinha passado, entendeu? Mas tudo bem, agora não adianta mais. Tá. Aí, E aí você entrou no cursinho. aí, na verdade, beleza, concluí que eu ia ter que fazer alguma coisa se eu quisesse passar. E não, tipo, eu não tinha outra segunda opção, sabe? Não tinha segunda opção. Era passar em medicina ou passar em medicina, nem que eu tivesse que fazer o cursinho, né? Aí eu ia fazer cursinho online. Eu tinha assinado uns cursinhos online e ia fazer online. Tinha decidido fazer online. Só que daí foi chegando fevereiro e eu vi umas pessoas que eu conhecia postando, tipo, vai começar o cursinho, não sei o quê, tô ansiosa pro cursinho e tal, presencial. E daí eu comecei a pensar, meu Deus, e se eu fizer online e não der certo e não for suficiente? Eu comecei a entrar, tipo, num negócio, sabe? Fiquei pirada, assim. E daí eu pensei, não, vou fazer também presencial, né? Porque vai que eu faço só online e não dê certo. Tipo, não seja suficiente, né? Porque eu nunca tinha estudado sozinha. Tipo, teve o EAD, que foi uma prova que a gente não tem concentração em casa. E daí eu não sabia muito. Aí eu vi que tem um cursinho aqui da minha cidade que é bem bom, que um monte de gente é aprovada, assim. Aí eu preferi ir lá. E daí eu comecei o cursinho e foi, assim. Mas até eu conseguir aceitar que eu ia fazer o cursinho presencial foi uma luta comigo mesma, sabe? Então, eu acho que eu nunca tinha ouvido esse pensamento de tipo, o cursinho é só para quem é uma galera mais burra e não passa. E quando tu começou o cursinho, o que que você mais sentiu assim? Tipo, o que que mais foi, porra, a, o teu perrengue no cursinho, assim, que tu conseguia acompanhar. Normalmente, quando a galera entra no primeiro ano de cursinho, logo depois do terceirão, muito do que acontece é tu é jogado numa sala que tem um filho da mãe que tá há 4 anos, que ele sabe cada detalhe que o professor fala, que ele tem 10 mil aprovações e o cara tá lá e tu tá ali, assim, tipo, como foi isso do primeiro ano de cursinho? Na verdade, quando eu cheguei assim, o primeiro foi meio um desespero, né? Porque eles têm um ritmo, isso realmente, bem mais acelerado do que escola, né? Então, tipo, os professores falam, e era uma turma gigante também, muito maior do que eu tinha na escola. Ainda que eu conhecia duas pessoas que eu já conhecia que estudavam comigo, aí eu não fiquei tão perdida, tipo, pelo menos eu tinha alguém para pegar os conteúdos, sabe? Que eu cheguei Aham. ainda uns 3 dias depois, e fiquei, tipo, uma semana para repor o conteúdo dos 3 dias ainda. Que era muito conteúdo, muita coisa, sabe? E aí, uma coisa também que eu reparei é que tinha muita gente de outras cidades, porque aqui tem muita cidadezinha pequena ao redor, sabe? E aqui é meio, Uhum. tipo, capital do oeste, Tu, né, que diz.
Tu é Chapecó. Chapecó é grande pra caramba, tem 200 e Isso. tantos mil habitantes, né? 200, não sei também, 200 e pouco. Ah, E, tipo, tem muita gente de outras cidades, de, tipo, 19, 20 anos. Tinha, tipo, cinco pessoas da minha idade, sabe? Todo mundo mais velho. Daí eu fiquei meio deslocada, assim, né? Eu ficava ali com as pessoas que eram que eu conhecia, mas o resto, tipo, as pessoas já se conheciam também, sabe? Porque a maioria já tinha feito um ano de cursinho e tal. E aí ficava meio perdida, né? Mas com o tempo vai pegando ritmo, eu acho. Tipo, tu vai acostumando, sabe? Tem que se acostumar. E eu aprendi também que às vezes tu não consegue fazer exatamente tudo que eles dão, né? Porque eles dão muita coisa. Daí às vezes tu tem tipo, sei lá, 70 questão para fazer só quando tu chegar em casa das matérias do dia, daí não, sabe? Não. é, eu acho que tem um cara que eu conheço que fala umas paradas dessas assim, que você não consegue seguir tudo do cursinho. Eu acho que eu conheço um cara que fala umas paradas tipo isso. E como os primeiros meses de cursinho e antes de você entrar no Pilares, como que foi? Você conseguiu ver bastante evolução? Ainda tinha coisas que você, tipo, caraca, matéria acumulada e como que foi como que tu estudava no começo do cursinho? Então, na verdade, no começo eu tava fazendo bem o que o cursinho tava falando, sabe? Eu tava seguindo bem certinho o cursinho. E eu tinha até assinado um outro negócio que eu, hoje em dia, eu dou até risada, né? Porque você fala que, óbvio, que todo estudo é por questão, né? Não sei nem se tu não vai saber do que eu vou falar. Mas eu comecei um cursinho que era estudo por questões, né? E daí, pra mim, eu tava, tipo, seguindo aquilo, sabe? Porque era o que eu tinha decidido que eu ia seguir. Daí eu tava fazendo e tal. Eu tava até focando numa outra prova que era da metade do ano que o cursinho falou pra gente fazer. Eu até me arrependo disso, que eu acho que eu devia ter, tipo, focado Qual? na UniOeste. Tipo, eu devia ter Sei. focado na UFPR desde o início do ano, sabe? Porque meio ano de cursinho eu não ia conseguir, sabe? Tipo, muito difícil. Então eu me arrependo um pouco disso, sabe? Acho que eu devia ter focado desde o início na prova era a única que eu realmente queria, né? Aí, ok, fiquei nessa. Aí passou no segundo, tipo, ali na. Que tem umas férias, né? Em julho, ali no segundo semestre do ano, começou a bater um desespero, né? Porque a gente fica tipo, meu Deus, eu acho que eu não sei nada. Tipo, eu tô fazendo, tô estudando e não sei nada, né? Como que eu vou fazer? Meu Deus, tá chegando as provas. Aí os professores também começavam, agora não dá mais pra errar, né? Porque agora já tá chegando as provas, não dá mais pra errar. Agora tu tem que saber. Tipo, antes tu podia errar e tal, mas agora não pode. Agora tem que saber tudo, tem que estar tudo certinho, não pode perder aula, não pode fazer nada. Aí começa a dar um desespero, né? Que foi até quando eu entrei no Pilares ali, foi tipo no segundo semestre, porque eu não sabia mais o que fazer, sabe? E eu, particularmente, vi mais evolução em aprendizado a partir do segundo semestre. Tipo, parece que no primeiro eu não sei, sei lá o que aconteceu, sabe? Parece que foi assim. E no segundo, Caraca, que parece que eu massa! Fico peguei feliz. E isso, tipo, como que tu estudava antes? E o que que você acha que, nesse sentido de ter visto mais evolução, o que que o Pilares mais mudou, assim, na forma como tu estudava? O que que você olhou e falou, caraca, isso aqui tem que mudar. Pô, isso aqui não tá dando certo. Como que foi? Cara, uma coisa que o Pilares mudou bastante, nem tanto focada em estudo, foi mais, tipo, a minha rotina, sabe? Tipo, antes eu ia pro cursinho, claro, porque eu tenho que ir de ônibus, né, de lotação. Daí eu acordava um pouco antes pra ir, porque a minha aula começava às 8 e acabava 5 e pouco, geralmente, quando tinha de tarde. E aí, quando eu comecei o Pilares, eu comecei a ir mais cedo. Tipo, eu chegava no cursinho às 7, sabe? Tipo, quando abria, eu já tava lá. E saía, tipo, umas 9, sabe? Tipo, ficava mais e fazia as coisas, e daí eu chegava em casa e só descansava, sabe? Tipo, eu meio que separei, assim, eu criei uma rotininha, sabe? Que eu não tinha antes. E Porque antes como, eu saía e vinha para casa, e tentava estudar em casa. E daí não rendia tanto, assim, eu acho, sabe? e Porque em como casa, que era? Como que era essa rotininha? Conta aí. do que? Tipo, do que eu fazia? É, do que tu fazia? Que curioso. Tá, deixa eu pensar como que eu posso falar. Vai lá. Tá, eu ia pro cursinho de manhã, aí demora acho que uns 20 minutinhos só, né, pra chegar lá. Aí eu chegava e eu começava a fazer, eu ficava, tipo, fazendo questão, assim, geralmente eu ficava fazendo, quando eu comecei o PQA, eu fazia o TVA das provas, assim, nesse horário de manhã, sabe, antes. Porque também não tinha como eu fazer muito de antes da aula, porque eu não sabia o que os professores iam dar exatamente, né? Daí eu ficava geralmente fazendo TVA ou alguma lista que eu pegava, enfim. Aí tinha as aulas, né? O cursinho também tinha um período de manhã e um período de tarde, só pra gente fazer questão, então era
tipo, não tinha aula, sabe? Era um período livre, assim, pra gente fazer o que quisesse. Então era bom. E aí, Legal. de noite, tipo, depois que acabava a aula, eu ficava, ou eu fazia, tipo, redação também, geralmente eu separava para fazer redação, porque no cursinho eu me concentrava bem mais, sabe? Tipo, a não ser a minha cabeça, ela pensa que, chegou em casa, vai tomar um banho, vai comer, vai ficar com os gatinhos, vai se deitar na cama um pouquinho, tipo, e o estudo fica O ali, sabe? ambiente. É. E aí lá não, tipo, eu sentava numa cadeira, numa sala, e não tinha o que fazer além de estudar, né? E daí eu ficava fazendo, tipo, eu gostava de fazer também os exercícios da apostila do dia, alguns, né? Tipo, eu fazia para fixar um pouco também o conteúdo. E isso eu acho. Não fazia simulado, eu sempre fazia em casa, porque no cursinho eu não tinha muito como. Eu tentei, mas era muito barulhento para fazer simulado. Muito, muito, muito. Eu sei que você vai falar. E, não, mas é normal. Agora, o que você fazia, tipo, que você acredita que foi bom durante as próprias aulas do cursinho em si? Tipo, tem algo que você começou a fazer e você sentiu que você conseguia prestar mais atenção, que tu conseguia pegar mais das aulas do cursinho? Então, no início, eu não. Tipo, eu prestava mais atenção, sabe? Eu não copiava muito, assim. Eu ficava mais prestando atenção, dava uma olhadinha no livro e tal, e focava só em questão, porque eu tava naquele negócio que eu te falei, sabe? Seguindo aquele outro método. Então, tipo, eu ficava só focando. Tipo, às vezes eu ficava a aula inteira só fazendo questão, sabe? Nem ouvia direito a aula. E daí foi um pouco prejudicial em algumas matérias, sabe? E aí depois uma coisa que não é muito recomendada, mas que para mim foi bom, que foi anotar. Tipo, eu ia anotando junto com o professor, sabe? As coisas que ele ia falando. Daí, tipo, não sei, funcionou assim. Não era todas as matérias também, mas, tipo, quando era alguma coisa que eu via que eu não entendia o que estava escrito no livro, da forma que estava no livro, aí eu anotava. Porque daí o professor eu entendia melhor o que ele explicava, sabe? Tipo, matemática. Eu não ficava anotando porque não, né? Vai anotar o quê? Tipo, fórmula tem no livro, não precisa anotar, mas, tipo, química, às vezes uma explicação e tal. Geografia, que eu tenho uma dificuldadezinha. E aí você anotava, tipo, na apostila, no caderno, onde que tu anotava? No fichário, eu tinha dois fichários só, daí é bom, né? Melhor que caderno, eu acho que aí tu não tem um limite de folha, tu consegue usar. Mas era só isso. A apostila eu não usei muito, sinceramente, além dos exercícios, sabe? Não grifei muita coisa, assim, porque eu prestava mais atenção no que o professor falava e fazia as questões no início e depois eu comecei a anotar. Então, eu não usei muito a apostila. Ó, Conteúdo. vou te falar, não tem a ver com o fato de tu ter anotado, mas sim com o fato de você começar a dar mais importância para as aulas. Eu também acho. É que o rolê, muita gente pensa que aula é inútil e que você não, tipo, é só fazer questão. Não é só fazer questão, pô. Você precisa dar aula também. E E aí eu mudei você. isso por causa de você, na verdade, que você falou. Eu lembro que revolucionou meus estudos, Madeira. Que você disse que se tu precisa é para assistir a aula, assim, tipo, que a aula é importante. Tipo, assiste a aula, sabe? É, Daí eu. a aula não é É, inútil. Eu falo assim, pô, inútil é você ver a aula errada, sabe? Inútil é as aulas erradas que muita gente assiste, mas tá vendo a aula certa, isso é importante. E, bom, o que que você fazia? Você fazia pedaço semanal? Como que era isso também? O que mais que, tipo, o que mais que mudou nos seus estudos? Agora eu gostei que você falou assim, revolucionou os estudos, pô, eu quero saber mais. Conta mais aí. na verdade, assim, os pedais eu tinha um pouco de dificuldade porque eu não tinha, tipo, muita. Eu me perco um pouco se eu anoto uma coisa numa folha e deixo a folha ali, sabe? Tipo, eu fico Uhum. meio perdida, porque daí eu não raciocino mais o que que era aquela coisa que eu escrevi, sabe? Tipo, se eu tenho uma linha cronológica junto, daí fica mais fácil para entender. Então, tipo, os pedágios não fiz muito, assim, mas, tipo, eu usava bastante o TVA, tipo, das provas, dos simulados mesmo. Tipo, eu fazia e aí eu via, tipo, eu errei isso. Aí eu vou pegar, tipo, alguma coisa desse conteúdo para estudar durante a semana, sabe? Isso também melhorou depois daquela live que você falou para eu fazer isso. Que a gente fez uma live no Instagram, sabe? Caraca, óbvio, lembrei agora, a gente fez um Fala que eu te aprovo. E isso foi, tipo, bem pro final do semestre ali, tipo, já tava a água batendo na bunda, sabe? Por isso que eu disse que, tipo, mudou muito no segundo semestre meus estudos, porque antes, por mais que eu tava fazendo questão e tal, eu sinto que ainda tava, tipo, um estudo passivo, sabe? Mesmo que eu tava fazendo questão. O estudo de você ter o dente de física, a gente fala, não necessariamente tem a ver com questões, tem a ver com você próprio, porra, focar mais e aprender a fazer o seu cérebro trabalhar, porque isso que importa. Então, eu falo, porra,
você aprende um monte de coisa, você lembra de um monte de coisa e você nunca fez questões. Você nunca precisou fazer questões para lembrar que lá no fundamental você foi com a tua professora de biologia no parquinho para aprender sobre briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Tu já fez isso? Acho que sim, há muitos anos atrás. Então, tu não precisa fazer questões desse dia. E tu lembra do feijãozinho no algodão, tu lembra do primeiro beijo, tu lembra de alguma viagem importante, alguma coisa assim, e tu nunca precisou fazer questões disso. Então, tipo, teu cérebro não aprende só com questões. Óbvio, questões são fundamentais, são importantes, mas ele não aprende só por isso. E toda vez que você pega uma máquina incrível e brilhante que é o seu cérebro e você dá só questões para ele, você está subestimando a capacidade do bicho. Um monte de outras formas que ele consegue aprender. E E muita fala. gente fica nessa ilusão mesmo, tipo, ah, agora eu vou fazer questão e vai mudar, tipo, vou começar a aprender mais. Mas não é só fazer questão. Hoje em dia eu entendo isso, né? Que não é só tu É, pegar lá e resolver. Tipo, às vezes tu só resolve no automático, tu nem tá entendendo o que tu tá fazendo, né? Tu só sabe que é aquela fórmula e pronto, e bota, e nem sabe o que significa. Daí chega numa prova, não tá na ordem da apostila, tu se, né? Erra. porra, brilhante, é isso aí mesmo, meu. É bem isso. O que mais que. Porra, agora que você puxou isso aí, vamos falar. Você observava, tipo, o que você observava no cursinho, assim, de erro que a galera cometia que você. Porque, querendo ou não, tu era uma pessoa privilegiada ali no cursinho. E o que que você começava a olhar e falar: caraca, meu, eles estão fazendo isso, que loucura. É, tipo, às vezes. É que tinha umas pessoas que, sinceramente, assim, não para falar mal, tá? Não sei, tipo, nem conversei muito. Se a gente vai retirar o cortezinho assim, só. Nath falando mal de todo mundo do cursinho. Mas, tipo assim, tem umas pessoas que estão lá que nem querem realmente, né? Que estão lá porque os pais estão pagando. Então, tipo, a gente vê, tipo, tinha gente que colava no simulado do cursinho, sabe? Não... Aí tu vê que não dá muito nem pra se espelhar, né? Porque, meu Deus do céu, né? Mas a mais pessoas que iam bem, assim, que eu sabia, tipo, teve uma guria da minha turma que passou, inclusive, para a segunda fase da Federal ali da UFR para Toledo, eu acho. Ela, tipo, dava pra ver que o estudo dela era diferente, sabe? Uma coisa que eu via também é que ela era muito concentrada. Tipo, mesmo que tava todo mundo quebrando a sala ao redor, ela tava ali fazendo o negócio dela. Tipo, ela não ficava, tipo, ai, qualquer barulhinho ergueu a cabeça, ficou 3 horas olhando o que tinha acontecido. Tipo, ela ficava ali fazendo o negócio dela, sabe? E ela anotava e fazia as questões, tudo bem certinho, prestava muita atenção na aula também. E tinha outras pessoas que só escreviam, e, tipo, o professor tava lá explicando 3 matérias para frente, ela tava anotando ainda que ele tava aqui nesse quadro, tipo, ai, não apaga o que eu tô anotando, sabe? Porque a gente via Isso, que não tem. ó. E você não fazia isso. Quando, Não, quando não. você, quando você falou assim, tipo, muita gente pensa que é errado, mas eu anotava. Não, o errado é copiar dessa forma que tu come. Aquela pessoa que o professor tá lá na frente, daí o professor vai apagar um quadro e ela fala, professor, não apaga, por favor, eu tô copiando. É isso aí, não Isso é? é uma coisa que nem prestar atenção, na verdade, porque tu não tá prestando atenção, tu tá só copiando para ter ali no caderno, mas tu nem tá pretendendo, daí não adianta nada, realmente. Ah, e aí a pessoa tem um caderno que é um livro didático. Ela tá no cursinho, ela tá no cursinho construindo um outro livro didático, dizendo que já existiu um que ela pagou e tá ali pronto para ela. Meu, e como foi na prova? Tu sentiu alguma diferença, tanto de confiança, de estratégia, lá na prova no terceirão e depois na prova que você fez para passar? Como foi isso? Assim, no terceirão eu só tinha feito Enem, né? Antes de fazer a UFPR e a UFSC, eu só tinha feito Enem. Então eu tinha o modelo do Enem, assim, na minha cabeça, né? Eu tinha, tipo, aquilo lá, faz primeiro redação, depois eu vou tipo, eu fazia sempre inglês, redação, e daí começava a alternar, porque a minha cabeça funcionava melhor fazendo a redação no início. E aí eu tinha mais ideias, sabe? Então eu tinha esse raciocínio. E ano passado foi diferente, né? A prova da UFPR e da UFSC, foi tudo num dia só, tudo por causa da pandemia, eu acho. Então, tipo, foi diferente, porque as questões eram muito diferentes, os conteúdos eram muito diferentes do Enem, tipo, do que eles cobravam, assim. A prova da UFSC eu entrei em desespero quando eu vi que era somatória. Eu pensei, meu Deus, eu nunca vou acabar essa prova, olha isso. Tipo, acho que não, a minha para tu ter noção, a minha prova nem foi, a minha redação nem foi corrigida porque eu não atingi o número de questões mínimas. Porque foi o O, assim, foi horrível. Caraca, isso lá no terceirão. No terceirão, isso. Que eu não tinha noção nenhuma de vestibular. Tipo, pra mim, nem vestibular era a mesma coisa, sabe? Eu nem.
eu não entendia muito, para ser bem sincera. Tipo, esse ano que eu entendi realmente como que funciona e tal. E aí, esse ano eu já tive bem mais, é, tipo, estratégia, assim. Na prova da UFPR foi a que eu mais estava esperando o ano inteiro, né? Então, mesmo que eu estava raciocinando tudo na minha cabeça, eu estava pensando que eu tinha que ficar tranquila. Eu encontrei duas pessoas do PQA, inclusive, antes de fazer a prova. Eu Em fiquei qual muito feliz. campus, em qual campus tu fez? Aí, em Guarapuava, Sei. eu encontrei uma guria e um piá. Ele me parou, assim, no meio da fila para entrar e falou: Meu Deus do céu, do PQA, vim só te desejar boa sorte. Daí eu fiquei, ai, obrigada para você também e tal. Que massa! Aham. Só que daí, na prova da UFPR, eu fiquei muito nervosa. Tipo, tava tremendo a minha cadeira, sabe? Antes da mulher entregar, quando ela começou a entregar as provas, eu fiquei muito, muito, muito nervosa. Aí eu comecei a folhear, né? Quando eu recebi, comecei a folhear para ver a prova inteira e tal. Aí eu fui vendo, assim, os conteúdos que eu sabia, daí eu fui me tranquilizando. Tipo, eu fui vendo umas matérias. Aí eu consegui, assim, errei muito questão de bobeira, que me deixou com um ódio. Mas tudo bem. E aí, nas outras provas, essa prova que eu passei, inclusive, eu nem estudei muito para ela, porque depois da UFPR foi bem difícil, assim, porque eu sabia que eu não tinha passado para a segunda fase, sabe? Que tipo, eu sabia, sabe? Eu corrigi ali, tinha dado, eu sabia que não ia dar. E aí eu não consegui mais estudar, tipo, eu fiquei uma semana sem fazer nada, porque na cabeça eu só pensava, tá, tu não conseguiu a que tu queria, agora qualquer uma não vai dar certo, sabe? Tipo, eu pensei assim. E aí foi bem difícil para voltar a estudar, mas aí quando deu uma semana ali antes do Enem, que a prova da CAF que eu fiz foi 2 dias depois do primeiro dia do Enem, né? No meio da Aí semana. eu pensei, meu Deus, eu preciso voltar, pelo menos revisar as coisas, porque senão eu não vou lembrar nada, né, na hora da prova. Que daí eu tinha ficado, tipo, mal assim mesmo, né? De não ter passado. Mas daí eu tive que reerguer para poder fazer as outras. E como foi quando você chegou nela? Você chegou mais tranquila na Em prova da qual? CAF? Ah, da CAF? É porque na da CAF, na verdade, eu já tava com aquele pensamento de, tá, tu não foi na que tu queria, então tanto faz, sabe? Eu tava muito tipo, tá, tanto faz. Para todas as outras que eu fiz depois. Daí, tipo, pro Enem, eu tava muito tranquila, porque eu não tava mais me importando tanto, sabe? Daí eu fui, fiz a prova, fiz a redação e tal, bem tranquilinha, tipo, e daí deu certo. E como foi quando você passou? Pera, antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu lembra como tu me conheceu? Tu, É, eu lembro, foi em 2020, eu acho, na pandemia, porque eu sabia que eu queria, na verdade foi assim, eu tinha ficado entre três faculdades, que eu queria medicina, daí eu pesquisei lá, né, quais são as melhores faculdades de medicina no Brasil. Aí eu olhei as que dava para eu ir, daí eu fiquei entre USP, UFPR e UFSC. Aí, ok, aí eu fiz o meu intercâmbio em janeiro de 2020, antes da pandemia. E daí eu fui para Los Angeles, que é uma cidade gigante. E aí eu pensei, ok, USP impossível, porque eu vou surtar se eu morar em São Paulo, tipo, não vai dar certo. Aí eu pensei, tá, praia eu também não curto muito, então eu não quero a UFSC. E daí eu pensei, tá, sobrou a UFPR, eu gosto. Aí eu comecei a pesquisar mais e comecei a gostar, né? Tipo, isso ali, inicinho de... Depois que eu voltei no intercâmbio, né? Inicinho de 2020. Aí eu comecei a pesquisar coisas sobre o FPR e só aparecia você, porque não tinha outra coisa no YouTube. E daí eu comecei a assistir, tipo, teus vídeos diz no YouTube. assim, foi nem porque era bom, era porque era o único que tinha. Pior que foi mesmo. E daí, tipo, passava uma credibilidade, né? Você tinha passado e tal. Então eu pensei, tá, ele deve saber do que ele tá falando, né? Se ele passou, dá pra confiar no que ele tá falando. Aí eu comecei a assistir teus vídeos e tal, mas eu via só no YouTube. Aí depois de um tempo, eu comecei a te seguir no Instagram, e daí eu lembro quando tu postou que tu ia abrir a primeira turma e tal. Desde a primeira turma, de antes da primeira turma, né? Caraca, tu tipo tava vivenciando a fundação do negócio lá no começo da primeira turma. E daí eu fiquei, tipo, olhando todas as turmas passar, né? Aí chegou uma que eu não tinha mais como deixar passar. Daí foi a que eu entrei, né? Ali na turma. Caraca, que foi na turma 9. E o que que, tipo, pô, qual que era teu pensamento, assim? O que que, tipo, te travava de entrar? O que que talvez te fizesse ter uma insegurança por entrar no Pilares? Antes do terceirão, antes desse ano, na verdade, do ano do cursinho, né? No meu ano de terceirão, no segundo ano, lá em 2020, eu não lembro quando tu abriu a primeira turma, se foi em 2020 ou se foi em 2021.
Faz 2 anos. Amanhã vai fazer 2 anos. Foi no dia 15 de dezembro de 2020. Ah, então foi 2020. Eu lembro que em 2020 eu pensava assim, eu nem vou estudar muito esse ano porque tá muito longe ainda. Tipo, vai demorar muito, então eu nem vou estudar agora porque eu nem sei os conteúdos direito, tipo, falta um monte de matéria e daí eu nem para mim não ia fazer sentido, né, na minha cabeça. Aí no terceirão eu tinha aquilo do cursinho, que eu não ia entrar em cursinho. Hum, Lembra que eu falei? E daí eu pensava, não vou entrar, né, porque é cursinho, eu não preciso de cursinho. Aí ano passado, o que me prendeu mais, na verdade, foi a questão do dinheiro mesmo, porque como eu já estava fazendo presencial, eu já estava gastando um monte, né? Aí foi indo, mas aí final do ano eu disse, não, é investimento, não é gasto, é investimento. Então vai. Aí eu entrei, decidi entrar. Era talvez aquele sentimento de tipo assim, acho que não preciso. Ou, porra, ele vai falar pra eu fazer questões, porque às vezes a galera tem, tipo, ele vai falar pra eu fazer questões. Eu tinha isso. E todo mundo, eu não sei por que começou, parece com um hype, assim, né? De, estudo por questões. Todo mundo é tipo, você vai fazer questão, vai salvar a tua vida. Eu não entendi o que aconteceu do ano passado pra cá. Que tá todo mundo nessa pira agora. Acho que foi o É. TikTok, né? Aquelas dicas de estudos para passar no vestibular, não sei o quê. Faça questões. Tipo, De TikTok tu entende, né, filha da mãe? Mas, mas é isso aí mesmo. É tipo o bichinho da questão. Aí o bichinho da questão pica, a pessoa sai, vamos fazer questão, vamos fazer um monte de questão e tudo mais. E caraca, que loucura! 9 turmas. Ó, Nath, se você pudesse falar algo para, tipo assim, aquela pessoa que tá, tipo, a Nath ali vendo a turma 5, a turma 6, a turma 7, o que que você falaria para aquela pessoa que tá meio em cima do muro? Tipo assim, meu, quer entrar, mas ao mesmo tempo ela tá vendo turmas e turmas do Pilares passar. O que que tu falaria para essa pessoa? cara, hoje em dia, eu penso que tudo que tu vai fazer pro teu estudo é um investimento, sabe? Tu vai gastar um dinheiro, mas tu vai ter a tua recompensa, se você se dedicar, óbvio. Tu vai ter a tua recompensa depois. E o PQA, cara, quanto antes tu entrar, melhor, porque daí a tua cabeça vai mudar para você conseguir ter um ano de estudo, sabe? Para quem tá, eu não sei, tu vai abrir uma turma agora, né, eu acho. Agora, Sim, turma 11. isso. Entrem apenas. Quem tiver indo, não sei. Mas entrem, porque é melhor. Cara, pensa, se eu tivesse entrado no final de 2021, não, do final de 2020, se eu tivesse entrado na primeira turma, já tava feito da vida, né? Já tava Tá? indo pro. Tu tinha feito o que você queria passar sem cursinho. Bom, mas não foi. Mas foi, entendeu? Pode não ter sido da forma como planejava, mas você está aprovado. E no final de contas, é isso que importa. Ou a parte do vestibular é uma transição que tu apenas quer que ela passe logo. Eu até falo que, por mais que você quer que passe logo. Eu espero que o Pilares sempre seja aquele ponto ali que você não quer que ele acabe, que você quer guardar aquilo, aquelas paradas que tu viveu. Mas o que eu queria te perguntar é, qual foi a sensação de você ter sido aprovada? Como foi quando você viu o fim dessa jornada? Eu falei no começo da nossa gravação aqui que tudo tem um começo, né? A jornada em medicina, ela tem um início, ela tem um meio, tem um fim. O início talvez foi você lá pequenininha e decidindo que queria medicina, ganhando estetoscópio de presente da sua mãe. O meio foi talvez você relutando para entrar no cursinho, você depois ainda entrando no cursinho, tendo que se virar. Como foi quando você viu o fim dessa trajetória? Cara, na verdade, eu não tava esperando, assim, porque eu sabia que ia sair o resultado da CAF naquele dia, mas eu imaginei que eu ia passar, tipo, na terceira chamada, sabe? Porque aqui, como é particular, a lista roda mais, né? Então, tipo, geralmente tem terceira, quarta, às vezes depende. Inclusive, hoje vai sair a segunda chamada da, da que eu passei ali. Vamos ver quem vai entrar. E daí eu até falei, eu mandei uma mensagem, foi engraçado que eu mandei uma mensagem pro meu pai de manhã, assim, 11 da manhã, né? Aí eu falei, olha, hoje vai sair a resultado da CAF e tal, mas eu acho que eu vou passar só na segunda ou terceira chamada e tal, né? Mas só pra avisar que vai sair hoje e tal. Aí, beleza, né? Passou o dia, aí eu lembro que ia sair às 4 horas. Aí era tipo 4h05, assim, e eu não tinha visto nada no celular, tipo, não tinha. O cursinho não tinha mandado a lista, não tinha mandado nada. Eu pensei, tá, óbvio, né? Eu sabia que eu não ia passar na primeira chamada. Aí eu larguei o celular
e saí, tipo, deixei o celular ali. Aí quando eu voltei, tipo, 5 minutinhos depois que eu peguei o celular, uma amiga minha tinha me mandado, tipo, 1.000 mensagens. Aí quando eu peguei o celular, ela me ligou, assim, daí ela falou, meu Deus, amigo, você viu que você passou, não sei o que e tal. E daí eu fiquei, quê? Como assim? Não vi, não vi nada. Aí eu abri o celular, ela tinha mandado o print, assim, da lista com os nomes e tal. Daí eu vi, daí eu fiquei um pouco em choque, porque eu tava esperando passar depois, sabe? Tipo, nas próximas chamadas, não na primeira chamada. E daí eu fiquei um pouco em choque, assim, daí depois eu fui, ok, deixa eu raciocinar o que tá acontecendo, daí fui avisando as pessoas, né, tipo, pessoa próxima, assim, e daí foi uma hora, assim, até eu raciocinar o que tinha acontecido. E como foi os seus pais? Normalmente os pais, tipo, eles ficam mais felizes e mais orgulhosos que a gente. É, na verdade, eu fui bem, assim, objetiva, eu mandei uma mensagem no WhatsApp, assim, eu falo, porque eu não tava com nenhum dos dois, né, daí eu falei assim, só mandei, tipo, ai, passei e tal, na primeira chamada, e mandei o print da lista, eles deram parabéns e tal. Aí eu pintei o braço, né, e tal. Tu pintou o braço, como foi? Hã? Tu pintou o braço e tal, então. Pintei em casa. Daí eu só, tipo, saí pra jantar, assim, né? Foi uma mini comemoraçãozinha. Ah, que massa, meu. Fico feliz. Me manda essa foto depois. Tá, ficou meio ruim, né? Mas eu vou mandar. Aí você bota a camiseta do Pilares e tira uma outra foto, mas melhor. Você vai tirar uma foto agora, uma parada que você vai receber na tua casa. Mais um presente. Você gostou da camiseta, não gostou? Inclusive, eu até ia pro cursinho presencial com a blusa do PQA, né? Os professores até davam umas olhadas, assim, não sabia que Ou tu tem a pulseira? tenho. Tá, pega aí que você vai cortar. Ai, que dó dele. Não, vai cortar sim. Espera aí. Pega aí que a gente vai cortar essa pulseira aqui ao vivo na chamada. Tem que cortar, meu. Meu, eu não sei se essa tesoura aqui que eu tenho vai cortar, vamos ver. Vai que vai, deixa eu ver, deixa eu ver. Arruma no pulso. Ah, não, arruma no pulso, arruma no pulso. No pulso. Ai, meu Deus. A aprovação está chegando. Cara, e desde o dia que eu recebi, que chegou a caixinha com a camiseta, eu usei ela todo dia, até a prova do FPR. Que massa. Ó, levanta pra aparecer na gravação. Vai lá, vai lá. Ai, meu Deus, vou cortar aqui atrás que não tenha escrito. Para Calma de aí. ter dó, tem que cortar, você passou em medicina. Mostra no vídeo, mostra no vídeo. A aprovação estava chegando. Ela chegou. Ai, meu Deus do céu. Agora tu corta a pulseira e tu recebe um outro presente, meu. Você sabe o que você vai receber, né? O copo que eu queria aquela vez. É, tu vai receber a caneca. É uma troca. Tu troca a pulseira pela caneca. A É caneca uma... é só, a caneca é só para os aprovados. Tá escrito assim: se não morrer de estudar, não vai ser de ressaca que eu vou morrer. Eu vou usar na faculdade, pode ter certeza, nas festas universitárias agora. Vou... Aquela caneca é show de bola. Nath, parabéns. Obrigada. Parabéns de verdade por a sua aprovação. Eu lembro que você participava das mentorias. Eu lembrei daquele Fala que eu te aprovo que a gente fez. E você tinha comentado que tu tava no cursinho e tava uma correria. E aí eu falei, não, para, foca nisso daqui. Pá. Uhum. E, pô, eu fico muito feliz de verdade. São poucas pessoas que muitas vezes, tipo, no final do terceirão, elas. A grande parte da galera pensa isso que tu pensou, mas não no cursinho, sim, estudar mais um ano. Você pensou, eu não vou entrar no cursinho. Eu acho que muita gente tem um pensamento de, pô, eu não vou estudar mais um ano. Ah, se não deu, então que se faz, sabe? Eu acho E que você quer, tipo, se você tem esse sonho, assim, de passar em medicina, que nem eu tenho, tipo, de anos, o negócio que você quer muito, não pode ter plano B, sabe? Tem que ser o plano A e pronto. E tem que dar certo o plano A. E é isso aí. E o plano A e deu certo com você nova pra caramba ainda. Ai, que bom. Você vai se formar cedo. Tu já tem ideia do que você quer fazer? Ou ainda não? Assim, dizem que muda, né? Todo mundo que eu escuto falar diz que muda de opinião. Hoje em dia, uma coisa que eu tenho certeza é que eu quero fazer cirurgia. Tipo, é de certeza, assim. Eu queria alguma coisa de, tipo, ortopedia, de trauma, assim, tipo, alguma coisa assim, sabe? Mas Caraca, vamos, vai que mude.
Tipo da galera que chega com o braço quebrado, você tem que fazer É, cirurgia, essas coisas. isso. Que loucura. É o que o Muzi faz, não é? Não faço ideia. É, tu conhece o Muzi? Conheço, mas não sei no Eu que. acho Eu que é o que sei ele faz. Ele que opera ela. os ossos da galera lá, umas paradas assim, muito loucas. Eu É, acredito que sim. Bom, parabéns. Fico muito feliz. Tenho certeza que esse sucesso que você teve passando em medicina não foi o único. Você vai ter uma penca de outras situações de sucesso e que você vai atingir várias coisas na sua vida. E fico feliz de saber como o Pilares fez parte disso. fez muito. Entrem no Pilares apenas. Vou. Qualquer pessoa que me pedir alguma dica do que fazer, eu vou falar para entrar no PQA, que vale a pena. Ótimo. Ó, e não foi só o Pilares, hein? Porra, tem outros dois pontos. Você tinha um professor Otávio como professor de física, isso conta muito também. Verdade. Ter ele como professor de física não é para qualquer um. E outra, você. A gente pode fazer a nossa parte, a gente do Pilares pode propor os desafios, pode falar sobre o TVA, pode falar sobre várias coisas que vocês precisam fazer, mas a gente não pode fazer. Aquela eu posso levar o. Não, não entenda como você sendo um burro, mas eu posso levar o burro até o riacho, mas não posso obrigar ele a beber água. E a real é essa, a gente mostra o caminho. Quem faz são vocês, pô. Quem faz é você que estava indo para o cursinho mais cedo. Quem faz é você que estava fazendo TVA, que estava, porra, prestando mais atenção nas aulas, que estava lá querendo mesmo e vendo outras pessoas que não queriam tanto. O fato de você própria olhar para essas situações e falar, porra, a pessoa não está aqui com essa vontade de verdade. Mostra que tu tinha ela. Então, a gente fez a nossa parte. Fico feliz de saber que a gente pôde entregar o caminho, mas quem trilhou ele foi você. Então, você é a grande responsável por essa aprovação e por isso que eu estou te parabenizando. Tá bom? Obrigada, que lindo. Menos quando você fica no TikTok. Mas isso aí a gente não comenta. Já, né? Tá vendo tudo no meu TikTok. Não, e aí começa a aparecer pra mim, porque eu salvo os contatos da galera da turma, aí aparece assim, from your contacts. Aí aparece lá, Nath Husper, da turma 9, alguma coisa assim. Ah, ó, agora eu li no Zoom ali, como se pronuncia? Laufster. Lauser, muito bom. Isso Nath, aí. é isso. Alguma mensagem final que você quer deixar pra galera? Eu acho que é mais isso, porque se você quer, não tem a segunda opção, sabe? Não faça alguma coisa que você não vai ser feliz. Tipo, continue. Que se eu não tivesse passado, eu ia continuar estudando, sabe? Então, tem que ir até você conseguir o que você quer. Muito bom. Joga o chapéu pro outro lado do muro e depois dá um jeito de pegar. É isso aí. É isso. Nath, beijão pra você. Tamo Tchau. junto. Ô, pera. Fala um negócio aí antes. É que em alguns momentos você deixou o seu sotaque do oeste de Santa Catarina falar mais forte. Eu queria que você falasse em leite quente da dor de dente na gente. Fala aí, fala aí. Ah, não. Eu não. Fala, sério, tipo assim, em alguns momentos você deixou transparecer o sotaque lá do oeste, assim, sabe? Fala aí, fala aí. Leite quente dá dor nos dentes. Ótimo, muito Tá. bom. Beijão pra você, até mais, viu? Parabéns pela aprovação. Obrigada. E é isso. Tchau, tchau.